Olha, isto foi porque apeteceu muito escrever um espetáculo sobre teatro, ou seja, que se passasse num processo criativo de um espetáculo e que abordasse temas que eu acho que já estavam, de certa forma, presentes nas minhas criações anteriores, mas que eu não desbravei muito em específico. Por exemplo, na Gaivota, que eu fiz também com a Inês, que a Inês entrava também, havia muito este jogo entre personagem, a identidade do ator ou da atriz em cena, e jogava-se com estes limites da ficção num espetáculo. E na criação a seguir, o Suspiria era muito em torno de rituais, assombrações ligadas ao teatro, pronto, a partir de um universo específico. E eu acho que o Anima acabou por ser esta fusão natural destas temáticas que estavam presentes e que eu aqui vou funilar para uma narrativa. Pronto, é isso. Sim, olha, isto eu diria que se centra muito na jornada de uma atriz, portanto passa-se numa companhia de teatro fictícia e, e é a jornada individual de uma atriz dentro dessa companhia. Ah, pronto, e depois jogam-se com estes temas que é até que ponto é que os problemas de uma pessoa num contexto de trabalho, nomeadamente em teatro, até que ponto é que, imagina, há espaço para entender essa pessoa, se ela não está muito bem, ou como há um fluxo de trabalho e de tempo, é mais do género resolve-te porque pode estar a empatar, há aqui um fluxo de trabalho que tem que acontecer, ou seja, este limite do pessoal, do coletivo, e interessou-me muito explorar isso associado ao teatro e as figuras também de certa forma, de relações de poder que existem às vezes, mas sempre através deste filtro desta atriz, não é? Uhum. Vai, vai. Vai? Sim, eu acho que é isso. Nós entramos e assistimos ao cotidiano de uma companhia de teatro que está a acabar que acabou de terminar uma produção de um espetáculo que se intitulado O Palimpsesto. Portanto, assistimos à desmontagem e depois ao iniciar do novo processo. Nesse processo, portanto, assistimos a este grupo de pessoas a tentar trabalhar e depois ao percurso, talvez individual, mas que contaminado e contaminando o percurso de toda a gente, de alguém que está numa vertigem qualquer que nós vamos descobrindo ou não o porquê e de que forma. E sendo essa vertigem um percurso que aponta em várias direções e que nós vamos descobrindo que pode passar por uma entrega diferente ao processo, por problemas até de ordem mental ou então de outras ou então dinâmicas que estão subentendidas na companhia e que é a única pessoa no fundo que as reconhece, ou então ainda coisas mais da ordem do sobrenatural, quem sabe. Não sei se. Alguma coisa? Sim, eu estava a pensar que além dessa esfera pessoal, também existe outra que eu acho que se levanta e nós também debatemos algumas vezes sobre isso, que é mesmo a questão espacial, ou seja, esta ideia de que o teatro, o espaço onde acontecem performance e vários espetáculos, é também um espaço cheio de histórias e cheio de acontecimentos que de certa forma marcam aquele lugar com uma certa energia ou com uma certa carga, e às tantas é também. E acho que existe essa dimensão também neste espetáculo de até que ponto é que esse espaço também às tantas não tem também um poder transformador nas pessoas que lá habitam naquele tempo, ou seja, o que é nosso para fora, mas o que é que também é do próprio espaço que nos manipula a nós enquanto pessoas que estão a habitar aquele lugar naquele momento. Também ligado aos mitos do próprio teatro, não é? O teatro está cheio destas histórias de há peças específicas que supostamente têm uma assombração associada, pronto, então acho que também existe essa dimensão. Sim, Sim. sim, sim. Sim. Procurando respostas, não sei, e estando sempre. Acho que tentámos trabalhar neste limbo entre oferecer possibilidades e talvez não respostas, e deixar que estes indícios todos estivessem um bocado a marinar e que fossem surgindo, juntamente depois com questões também artísticas. Será que isto apenas não se trata de uma questão artística em relação ao próprio processo? De que, pronto, está tudo assim muito. É. Há claramente este debruçar sobre ideias de espiritismo associado ao teatro, superstição, assombração do teatro, do espaço e dos textos. Ah, sim, ou seja, temáticas mesmo muito a nível mental, ou seja, como é que de repente
Imagina, tu detectas algo em ti que não está bem ou que não te sentes bem e tu tentas sempre procurar. Às vezes pode ser uma coisa química, que tem a ver com o escopo mais mental, digamos. Às vezes pode ser cansaço e a questão é, tendo em conta o lugar onde tu te encontras, que respostas é que vais tentando dar ao que está a acontecer. Ou seja, que rastreio é que vais fazer, que diagnóstico é que vais procurar, e pronto, e tu estás sempre a trabalhar, não é? Estás sempre a trabalhar, estás a fazer a tua vida e de repente é isso que a Júlia há bocado também estava a falar do espaço a operar sobre as pessoas, que às tantas é do género, tu já não sabes se as questões que estás a sentir são provenientes do trabalho ou se tem a ver com este extra trabalho, mas acaba por contaminar o trabalho. Você nunca sabes onde é que vem este fluxo assim muito marado, rizomático vá de questões. Pronto, e depois é muito como é que num coletivo uma pessoa se encontra num sítio particular, que se calhar não está no batimento coletivo, e de que forma é que isso prejudica ou afeta o todo, não é? Eu depois podia acrescentar também que existem aqui ou melhor, na dramaturgia da peça, há alguns eixos. Por exemplo, nós começamos com o terminar de um espetáculo chamado Palimpsesto, e há uma alusão à carga que esse texto poderá trazer ou poderá ter contaminado. Acho que isto não foi muito bem formulado, mas será que esse texto, realmente o texto veio impregnado de alguma coisa que depois continua a raiar no seguimento do tempo e do restante trabalho, e vamos começar com uma produção a partir do mito de Cassandra, desta figura da mitologia grega, que é uma mulher que vê o destino, portanto, mas que é silenciada e que não consegue alertar de facto os troianos para a queda de Troia, porque é desacreditada, e de alguma maneira também se une um bocado as temáticas da própria peça que está a ser trabalhada depois com o que está a acontecer no interior desta companhia. Ou não? Exato, Será exato. que é isto? Será que não é? Não é? Será que estas camadas todas estão a cruzar? Será que é algo muito identificável para um lado ou para o outro? Pronto, estamos a trabalhar nessas fronteiras. E permitir às pessoas relacionarem-se, ou seja, que vindo ver o espetáculo, que se relacionem, tentem, tal como a Inês, que é essa atriz que está a passar esse processo, o público também esteja muito na jornada dela e no lugar dela de tentativa de encontrar a resposta, porque há várias pistas e se calhar ela pode se agarrar mais a uma do que a outra e o público também, ou seja, de repente, pois é, eu acho que é isto que isto é aquilo que se passa com ela, é isto, e é engraçado, quer permitir no fundo não tornar explicativo ou exposto, é este o problema, mas é onde é que tu o colocas, onde é que tu encontras a resposta ou para a será que tua... o problema está nesta jornada, ou está no caminho desta pessoa, ou na verdade está tudo bem com ela, o problema é à volta, não é? Pois, exatamente. Mantém essa... É. Isso é uma boa questão, por acaso, porque... Bem, desculpa, isto agora dava aqui estava a pensar, essa dá uma conversa de horas, porque realmente... Sim, ou seja, se bem que isto é um processo de teatro, um processo de construção de um espetáculo, pronto, tem esse lado meta-referencial, digamos assim, mas ao mesmo tempo aquilo que eu também procuro na encenação, na direção, é algo que não é assim muito distinto se fizesse, por exemplo, outro espetáculo qualquer, que tinha uma narrativa mais específica fora da esfera do teatro. Agora, claro que o teatro levanta questões tendo em conta o seu contexto, não é? Sendo um processo de trabalho de teatro, que ainda por cima é a nossa profissão, ou seja, é algo que nós conhecemos diretamente na pele, não é? Sim, levanta as suas questões, mas sim, as suas questões particulares, contextuais, Sim. digamos. E se calhar permite mecanismos também de construção que, estou a pensar, se estivermos a trabalhar sobre outras realidades, como já no domínio do teatro, esta questão entre a teatralidade, ia dizer falsidade, mas não é isso que eu quero dizer, mas a construção ou a realidade, isso já está dentro, esse conflito já está dentro da própria ideia do teatro, não é? Uma construção, não é? Não, estar a trabalhar sobre esse universo permite trazer estas questões de uma maneira bastante plausível também para o que estamos a fazer.
não é? Estamos a trabalhar sobre um nível super realista e somos nós próprios, ou está aqui uma construção teatral a acontecer. E eu acho que é também cenicamente, ou em termos de construção de... Sim, e imagina, permite esse jogo. Ainda por cima toda a gente tem os seus próprios nomes nas personagens ou nas figuras, o que ainda ajuda a este jogo entre qual é que é a identidade daquele corpo em cena, não é? Ou seja, qual é que é os limites dessa ficção, o que é apropriado, o que é apropriado no sentido não de caber, mas do que é que nós nos apropriamos daquela pessoa. Pronto, tem este espelho meio... não sei, toldado, não sei. Sim, nós de certa forma estamos a aceder enquanto espectador à anatomia da construção de uma peça, por isso o espectador quando vai a um espetáculo vê aquilo que está montado, não é? E nós no fundo estamos agora a propor assistir ao processo até chegar lá, porque começa com uma desmontagem, com o fim de um espetáculo, e todo o processo da peça é o in-between, o fim de um e o início de outro. E é isso que a Inês estava a dizer, ou seja, às tantas é também uma reflexão sobre o que é que acontece a nós como indivíduos, atores neste caso, o que é que nos acontece em certos processos de trabalho, ou seja, que tipo de questões é que nós também podemos eventualmente levantar sobre nós próprios quando nos envolvemos demasiado, não, nem é demasiado, porque não se trata de ser mais ou menos, mas que questões é que nós levantamos quando estamos a trabalhar sobre uma outra pessoa com uma outra energia, com uma outra personalidade diferente da nossa, e o que rasto é que isso deixa em nós, que tipo de eco, porque acredito que há personagens que um ator vai fazendo ao longo da vida que talvez nem deixe grande lembrança, e há outros que ficam sempre de certa forma com um espaço importante dentro de nós. Eu queria só acrescentar uma coisa também, que é, ao mesmo tempo, há uma coisa que permite este espetáculo, portanto, o público que entra está numa sala de espetáculos, que é onde de facto se está a passar a cena. Nós estamos de facto naquela sala específica de espetáculos, que é a sala da companhia, portanto, o próprio espaço que tem uma vida real cá fora é a cenografia e faz parte do universo do espetáculo, portanto há coisas muito palpáveis não é? No espaço, é como fazer um trabalho in loco ou num outro sítio, não é? Mas num espaço não convencional, mas neste caso nós estamos a apropriar mesmo das narrativas que podem surgir a partir do espaço de um teatro, que é uma coisa que no trabalho que eu fiz contigo também na Gaivota já existia um pouco, quando nós estávamos a assistir ao espetáculo do Trap Leve com a Nina, havia-se um bocado de rompe de olho em relação ao espetáculo que o espectador está a assistir, e é um espetáculo dentro do espetáculo, mas continuam essas narrativas circulares a acontecer. Sim, nós de facto não temos mesmo nenhum elemento cenográfico para além temos um andaime, por exemplo, que a técnica de luz e desenhadora de luz sobe para desmontar projetores, temos os projetores, temos o chão, ou seja, tudo é uma sala de teatro e nunca existe uma cena em que se pressupõe ou pretende que agora aquilo é outro espaço. Pronto, cenicamente, aquilo deveria ser, sei lá, um jardim, não, é mesmo sempre uma sala de teatro, tudo se passa dentro da sala de teatro e é isso. E num tempo muito aqui, não é? E como é que nós, a partir desse tempo e desse espaço tão plausível, as coisas são o que são, conseguimos levar para um outro sítio e tornar plausíveis questões que se calhar podem parecer à partida extraordinárias. Como é que nós as tornamos também tão reais e concretas como aquele espaço? Vamos ouvir primeiro. Porque eu estive a pensar sobre isso quando vinha para cá, como falar do processo criativo, muito o processo criativo que o Pedro nos propõe e da forma como eu o entendo, e acho que fiz um ponto um bocadinho até para o início, para o espetáculo, utilizando assim materiais do espetáculo. Portanto, nós começamos com um trabalho que se auto-intitula, o espetáculo que nós acabámos de fazer, quando iniciou o espetáculo, chama-se Palimpsesto. E eu peguei nessa palavra, não é? O palimpsesto é uma construção por camada, um objeto que só por si é feito por camadas, não é? E ao retirar uma camada vamos descobrindo as outras. E eu acho que no trabalho que eu tenho sentido
que está a ser aqui desenvolvido tem muito esse sítio das camadas, porque o Pedro propõe-nos um universo e um texto que vem bastante, pronto, vem escrito, podia ser acabado, mas isso é um mote de partida, é uma das camadas. A seguir nós trabalhamos e improvisamos, trazemos coisas que se calhar, no fundo, esta abertura também a coisas que se calhar o outro pode trazer que o autor não pensaria, não é? Porque somos corpos distintos e então as contribuições são sempre rasgos para outras realidades, alteridades, não é? E é uma outra camada. Depois trabalhamos sobre isso, transformamos e acabamos por sedimentar isso numa nova proposta que vai ser questionada novamente e novamente e novamente e novamente e novamente. Portanto, eu acho que é um trabalho muito por palimpsesto, procurando eu sinto que o Pedro me propõe uma grande liberdade dentro de limites muito concretos e que ele vai estabelecendo e ao mesmo tempo que eu tenho sentido nestes 2 trabalhos que fiz contigo é trabalhar muito portanto, no fundo a minha personagem intermédia, quem é que eu sou, o que é que eu represento em cena e tentar esticar isso para outros sítios, não é? Como é que, mantendo este lado muito concreto, sou a Inês, e como é que eu, sendo a Inês, posso fazer acreditar que a Inês tem dimensões extraordinárias, pronto. E acho que pronto, eu lembrei-me desta ligação. E sim, uma coisa que eu tenho à partida nos processos, que não é uma escolha, é mesmo algo que acho que é natural para mim, porque é como faz sentido, eu confio mesmo muito em todas as intérpretes, os intérpretes que eu convido para trabalhar, porque eu acredito mesmo que cada intérprete é um criador ou uma criadora, acredito mesmo nisso, ou seja, porque interessa-me sempre é ver o universo daquela pessoa. O universo é mesmo um bocado um filão, mas como é que aquela mente funciona, para onde é que aquele corpo, de que forma é que se está a relacionar com isto que eu lhe estou a dar. E eu acho que a potência, mais do que vir da minha cabeça ou de onde quer que seja, está saindo da minha cabeça, como é que ressoa naquele corpo, o que é que esse corpo me dá a mim e ao redor. E eu acredito mesmo que aí é que está a potência do trabalho, ou seja, é nessa partilha, por isso é isso. Não sei. Sim, e pegando também, ou seja, na questão que tu colocaste e também nisso que estás a falar, vou outra vez fazer um cruzamento com a ideia de espaço, a ideia que o espaço tem também uma identidade e que cada uma de nós e cada um de nós tem também a sua identidade e que às tantas, no próprio processo de trabalho, eu como intérprete deste espetáculo sinto mesmo que às tantas há mesmo uma junção muito clara do que é esta ideia de espaço e qual é a junção que todos os nossos corpos que habitam naquele espaço também resulta sobre o próprio espaço e que há mesmo essa oportunidade das identidades se contaminarem umas às outras e é muito curioso ver como é que isso, por exemplo, em improvisações, e este espetáculo tem uma componente física muito, muito forte e tem momentos coreográficos muito, muito fortes. Engraçado perceber o quão disso é resultado também precisamente dessa junção, porque o coreográfico pode ser uma palavra falaciosa, pode dar a ideia de uma partitura que já está montada à partida, mas neste caso é mesmo um resultado desse trabalho de junção, de fusão de estados de espírito naquele momento específico de um processo. Pronto. Sim. Tudo acaba por ser um pretexto, não é? Um pré-texto, os materiais ou as propostas, para depois num determinado, nós neste caso iniciámos o processo em Montemor, no espaço do tempo, numa residência, para ali convocar-nos a todos para descobrir e recriar e fazer nascer material, que depois vai sendo aproveitado, reescrito, retrabalhado. Porque para mim acho que as propostas são gatilhos, estás a ver? São mesmo que são gatilhos para incendiar a coisa nas pessoas.
É isso, é isso. Não, ia dizer, por acaso é um facto curioso, pronto, o Pedro também inicia o espetáculo, né? Está em cena como encenador do espetáculo anterior e passa a pasta para a nova encenadora que vai fazer este processo. E essa figura da encenadora também é curiosa, um desdobramento do Pedro depois numa outra pessoa que vai propondo e vai dizendo coisas, não só que pode ser uma reflexão sobre o que é que são os processos de ensaio, o que é construir um espetáculo em diferentes, pronto, sabemos que diferentes criadores têm diferentes metodologias e às vezes também algumas coisas que se calhar vêm de ti, do que é que tu procuras. Claro. Quando a Mariana diz eu procuro um acontecimento ou qualquer coisa, tipo... que é o que ao mesmo tempo o que é isso, mas ao mesmo tempo também acaba por ser algo muito... Claro. Uma procura... que eu acho que também persigo um bocado aqui. Em relação ao potencial artístico português, eu sou uma pessoa extremamente otimista e acho que nós temos uma cena muito diferenciada culturalmente ao nível da Europa, e espero que continue, às vezes mais contaminado ou não com outras coisas, mas acho que é um sítio um bocado complexo. Nós obviamente somos subfinanciados, não é? Portanto, nós trabalhamos muito com pouco, que é uma realidade que muitas vezes não existe noutros países e que dá certas características que são de valorizar, mas que são muito complexas. Portanto, o estado, eu acho, do teatro em Portugal, eu acho que é de uma grande potência, de uma grande qualidade, de quantidade, proliferam. E acho que essa iniciativa de expressão artística e ao mesmo tempo uma realidade que todos sabemos de um subfinanciamento e de uma precariedade que vai constantemente havendo a ideia, agora não vou dizer se é real ou se não é, se é falaciosa, de uma tentativa de resolução que nunca é suficiente. E isso condiciona muitas coisas. Ao mesmo tempo começam a assistir, e fico muito contente que há novos corpos agora a existir na esfera artística em Portugal, vozes, não é? Lugares de fala para diferentes pessoas que trazem diferentes temáticas, e essa multiplicidade só valoriza. E portanto é isso, eu sou otimista e valorizo e amo o que se faz aqui, e completamente com uma consciência de que estamos sempre no limiar não é, de morrer à beira da praia por não conseguir continuar. Isso é mesmo uma coisa, por não conseguir continuar, por não conseguir aguentar a dificuldade. Sim, e é sempre muito pouco... mais haveria a dizer, atenção. Pois é isso, sim, eu sublinho tudo o que disseste, ou seja, tenho também essa perspectiva, e eu acho que é só dizer isso, que acho que acaba sempre por ser um pouco perverso isto, porque vai sempre haver, não é falhas, mas vai sempre haver pessoas que não vão ficar prejudicadas a dada altura, e às vezes esta ideia ideal era termos uma distribuição por toda a gente de diferentes propostas, diferentes identidades, tudo, só que isto é irreal, ou seja, é irreal, e eu então... eu não acho que seja irreal, acho que é irreal neste momento, okay. Não é irreal ideologicamente, exato. Parece irreal tendo em conta o orçamento. Há uma coisa que por acaso, eu venho de História da Arte também, e há uma coisa que também estudei na História, que é a questão da importância do contexto. Às vezes, para haver genialidade é preciso haver um contexto, criar um contexto com muita criação e com investimento, não é? E haver essa multiplicidade de se trabalhar sobre uma coisa leva a que as pessoas possam aperfeiçoar o seu métier, não é? E às vezes, eu sou apologista que hajam bolsas de criação, bolsas de criação nem é preciso ser, porque depois há o problema de nós, muitas vezes, espero que seja resolvido, de nós, por exemplo, para concorrer a certos apoios já temos que ter um sítio de apresentação que por sua vez já tem certas lógicas de programação que há pessoas que ficam de fora, não é? E limites de idade, whatever, e quem precisa é que as pessoas não fiquem de fora,
cada vez mais que não fique ninguém de fora e que haja possibilidades para isso só enriquece. Portanto, bolsas só de criação, o que eu estou a dizer é que nem é preciso teres que apresentar, mas promover o fluxo criativo, porque eu acho que existe com grande qualidade. E muitas vezes só é valorizado depois quando a coisa brota e de repente faz um brilharete. Mas todo o trabalho até lá muitas vezes não só não é apoiado, como é criticado, como não é compreendido e pronto. Mas sou otimista. Pé no chão, mas otimista. Tem que ser, não é? Pronto, é isso. Acho bem. Alguma coisa de linha? Só para dizer mas ao mesmo tempo, pronto, o espetáculo nós começámos, por exemplo, com pouco financiamento, sabendo que se calhar poderia ser à bilheteira, felizmente conseguimos alguns financiamentos que fomos conseguindo, tanto da DG Artes, como agora da GDA, da Câmara de Lisboa, do próprio Tanto de Imagens, então aos poucos lançámos sem rede, mas estamos a conseguir alguns financiamentos. No meio disto tudo, é também de valorizar isso, porque é diferente. Muda muito conseguires trabalhar com alguns meios ou não teres nada, não é? Claro. Sim, tanto que o ano passado eu debati mesmo com questões de se calhar até que ponto é que estás sempre a começar, porque este foi o meu primeiro projeto apoiado com apoios, nunca tive apoios para nada e parecendo que não, de repente eu olho e é a minha 8ª criação e eu penso, eu ano passado estava num sítio em que estava mesmo a achar que se eu não tiver, e levantei isto ao grupo, apoios para este projeto, vamos fazer ou não vamos fazer, 2, eu vou deixar de fazer coisas se não for subsidiado. E senti-me quase impelido de cansaço a ter, não é desistir. É que nem é desistir, é algo que só mesmo quer. Se não há condições, então eu vou deixar de mexer. Felizmente houve este fluxo a acontecer que também dá muito alento. Sim, vem um bocadinho daqui, um bocadinho dali, de repente já uma boia, não é? Porque nós também temos compras de supermercado para fazer, claro. Contas, né? Sim. Há essas coisas ao mês seguinte, não é? Trabalhamos a recibos verdes e eu lembro do Pedro me dizer isso, olha, esta se calhar vai ser a minha última criação, porque eu não consigo mais continuar neste... Pronto, e acho que espero que seja uma boa notícia, que isto seja claro, além de ser uma boa notícia, eu espero que seja, pronto, acho que tens um lugar muito próprio também, e acho que é importante continuares a explorar, para desenvolveres também a tua pesquisa artística, que neste caso, no teu caso, é como, não só como ator, mas como encenador de teatro. Claro, sim, e sinto muito mais alentado e otimista neste momento, e sim, pronto.